Leitura do livro Lázaro Redivivo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X, capítulo 32, Buscando a Verdade. Muito estranha a reclamação dos companheiros da terra no capítulo da verdade. Invariavelmente rogam que lhe digamos a realidade pura. Exigem-na como crianças teimosas, apaixonadas por um capricho qualquer. Entretanto, como se fosse bagatela o que pedem, solicitam manifestações quase burlescas, reduzindo-nos à categoria de simples profissionais da prestidigitação. Nota: prestidigitação, técnica de iludir o espectador com truques que dependem especialmente da rapidez e agilidade das mãos, ilusionismo, mágica. Determinado cavalheiro esconde o lenço na última gaveta da cômoda de pinho e aguarda-nos o pronunciamento. Devemos declarar a natureza do objeto, a qualidade do material com que foi fabricado, o móvel a que foi conduzido, com todas as especificações. Se conseguimos a façanha, acreditará na sobrevivência. Certa senhora, por exemplo, reclama demonstrações diferentes. Perdeu uma joia de preço e estimação, portas adentro do próprio lar. Lançou ligeiras olhadelas nos ângulos residenciais e assegura que procurou minuciosamente em todos os escaninhos da casa. Depois de suspeitar com leviandade, solicita aos irmãos invisíveis seja dito o nome da pessoa que lhe subtraiu a relíquia, e quando o amigo espiritual se demora nos esclarecimentos, em obediência ao código de boas maneiras, justificando a sua abstenção em face do escabroso assunto, a consulente interroga, intentando auxiliar. Não foi o Antônio, o filho da vizinha da frente? Às vezes, a entidade espiritual retarda-se nas explicações delicadas, mas a criatura insiste, inquirindo de novo. Não teria sido a visita que esteve conosco na tarde de quinta-feira? Imaginem-se, porém, a surpresa do espírito benevolente e sábio ante as inesperadas interrogações. Venceria tão grandes obstáculos vibratórios, desceria de zonas tão elevadas a fim de brincar de cabra cega ou descobrir objetos perdidos de damas preguiçosas ou malevolentes. Acreditam outros que, pelo fato de havermos abandonado o envoltório físico, sabemos tudo o que se relaciona com a vida e com a morte. Planejam experiências engraçadas, nas quais o mensageiro invisível deve ler o trecho tal e as folhas tantas, num livro oculto, entre centenas de volumes outros, alusivos a variados assuntos. Se o companheiro desencarnado consegue satisfazê-los, admitem a visita da verdade, que para eles se reduz a punhado de demonstrações pequeninas. Logicamente, tudo isso é possível. Encontrar objetos ao abandono e realizar experiências telepáticas constitui ocupações agradáveis a muitas entidades que cercam a inteligência humana, como causa enorme prazer aos jovens de recados certas intimidades domésticas que o visitante educado consideraria grosseiras e ridículas indiscrições. Objetar-se-á, talvez, que existem nos dois planos pessoas que se consagram a esse gênero de investigações com objetivo científico. A moderna psicometria, por exemplo, exige certas demonstrações que auxiliam os menos convictos. Mas nesse setor, quase sempre, a realização é levada a efeito
pelo próprio sensitivo, que se ausenta provisoriamente do corpo denso, revelando capacidades transcendentais da alma encarnada. Os espíritos benfeitores não podem utilizar semelhantes expressões fenomênicas, a pretexto de executarem o serviço edificante e eterno da verdade. A título de ser verdadeiro, não posso interferir na descoberta do anel da madama. Explicava-me um companheiro que fora convidado a trabalho dessa natureza. Porque se eu conseguir encontrá-lo, amanhã incumbir-me-á de localizar-lhe a bolsa esquecida na sala da costureira. Na semana próxima, encarregar-me-á de procurar-lhe a empregada que fugiu com o padeiro, e no mês vindouro irá com a mente inquieta, onde eu estiver, em ocupações inadiáveis e sagradas, para que eu lhe busque o esposo, perdido na embriaguez, em noites de prazeres mais longos. E se eu não descobrir a bolsa, não encontrar a criada e não restituir o marido ao lar, como fiz no caso do anel, cobrir-me-á, talvez de acusações descabidas. Não hesitará em ofender a honrabilidade do médio, que nos serviu caridosamente a ambos, e é provável que se converta, por isso em detratora gratuita da própria doutrina, que nos é tão venerável como fonte de consolação e esperança do mundo. Não podemos baratear as nossas manifestações sob pena de desrespeitar as funções de nosso próprio ministério. Outro amigo nosso, bondoso facultativo desencarnado, asseverava-me há tempos: a maioria dos enfermos terrestres roga-nos diagnósticos infalíveis e esclarecimentos exatos, reclamando sejam informados com realidade absoluta, alegando que nós, os espíritos exonerados da carne, devemos ser rigorosamente verdadeiros. Como demonstrar, porém, a eles autores de seus próprios desastres, que destruíram o fígado com as irritações inconsequentes, que envenenaram o estômago nos excessos da mesa, que arruinaram o sangue em aventuras condenáveis, que adquiriram infecções perigosas por meio da precipitação ou do relaxamento. Se lhe mostramos o quadro de responsabilidade em que se encontram envolvidos nos processos patológicos, talvez não consigam permanecer no corpo, senão algumas horas depois de nossas declarações. Todavia, lembrando o nosso trânsito na carne, somos obrigados não a mentir, mas a silenciar para o bem deles, aguardando o tempo. Utilizando a serenidade, conseguimos salvar alguns patrimônios e preservar algumas forças que ainda prestam aos nossos amigos do mundo valiosos serviços. Segundo observamos, pois, a verdade, mesmo para os que já se transferiram para a região invisível da terra, é sagrada revelação de Deus, no plano de nossos interesses eternos, que ninguém deve menosprezar no campo da vida. Que é a verdade? Pergunta Pilatos, presunçosamente, a Jesus. O mestre, porém, respondeu-lhe com o sublime silêncio. Que expressão da verdade poderia ser dada aos homens naquela hora angustiada de Jerusalém, na qual a mentira dominava os judeus e romanos empenhados no processo da cruz? Como encher de mel o vaso transbordante de vinagre? O conhecimento supremo, como divina revelação, não é um bem transmissível. Todos os filhos de Deus
na terra ou fora da terra, estão procurando adquiri-lo. Ninguém, portanto, reclame dos amigos desencarnados demonstrações que lhe solucione esse problema de integração com a luz divina. A verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência.